Olá, voltamos com o programa Notícia de Frente, são 7h09. Gente, vamos para o caso agora, Japão, do homicídio qualificado, porque ontem na Câmara de Vereadores esgotou o prazo, 5 sessões, para que o vereador Marcos Pacola apresentasse a sua defesa, mas isso não aconteceu. O presidente da Comissão de Ética da Casa, o vereador Lilo Pinheiro, esperou encerrar a sessão, Haroldo e Daniel, porque o presidente da comissão já tinha nos antecipado, olha, até o momento, 2 horas antes da sessão, não tinha chegado a defesa de Marcos Pacola. Aliás, nem mesmo o vereador estava ontem, pelo menos no plenário. E aí encerrou a sessão e o presidente da Comissão de Ética já definiu, então, de acordo com o regimento interno da casa, o próximo passo. Vamos ouvir, então? Evidentemente que agora a alternativa é seguir o regimento interno da Câmara Municipal de Cuiabá e o nosso Código de Ética, que prevê que, fim das 5 sessões, não sendo apresentada a defesa, o presidente da Comissão de Ética vai indicar a nomeação de uma defesa dativa, será uma procuradora efetiva da Casa, doutora Thalita Coimbra, que será a responsável designada por nós, pela Comissão de Ética, para apresentar a defesa do vereador Tenente Coronel Pacola. A gente vai seguir aquilo que está no regimento interno. A partir de terça-feira, começa a contar novamente as sessões, de até 5 sessões, e apresentada a defesa, o relator estará apto para poder apresentar o seu relatório final. Bom, olha, para mim fica apenas aqui a impressão de que realmente o vereador está utilizando o regimento interno da casa em seu favor. Por quê? Ele ganha mais tempo, ele vai ganhar mais 5 sessões e nem começou a rodar ainda este calendário. Por quê? A decisão de convocar então a Procuradoria para apresentar a defesa vai começar assim que a procuradora da casa, a Thalita Coimbra, for designada. O que deve acontecer então apenas na próxima semana, talvez na terça-feira, é que comece a contar este calendário, Daniel. Agora, olha só, nós sabemos que o vereador tem uma equipe jurídica e de peso. Nós falamos aqui Ou várias seja, vezes. então ele poderia utilizar, sim, da Procuradoria da Câmara ou não. Porque poderia ter aí também, né, uma exceção. Se o vereador já tem uma assessoria jurídica, por que ele tem que usar a Procuradoria da Casa? Tudo bem, é um direito dele, mas ele tem uma equipe jurídica, por que não apresentou a defesa? Explícita estratégia para ganhar tempo, apenas isso, né? A gente já falou esses dias atrás do estranhamento, né? Olha, por que advogado dativo? Que é um conceito de dativo, é isso, né? Em determinada comarca, quando não há a defesa do réu e quando não há um defensor público designado, designa-se um outro advogado para que faça a defesa desse réu, né? O que aconteceu ali na Câmara, o vereador, sabendo que existe essa brecha no regimento, abriu mão da própria defesa. Ele logicamente tem condições de pagar uma banca de advogados, mas realmente preferiu abrir mão de tudo para ganhar tempo. Isso acho que pode ser um sinal de que ele apenas quer protelar uma situação que vai acontecer, né? Se forem seguidos todos os trâmites de forma correta e justa, a tendência é de que o vereador perca o mandato dele, seja cassado. Mas para que isso não aconteça de forma tão rápida, né, o próprio vereador Marcos Pacola usou dessa brecha regimental aí, que vai empurrar muito com a barriga lá para frente. São 5 sessões regimentais. Isso vai passar de mais de 30 dias, vai entrar período eleitoral. Olha, exatamente, vamos dizer lá que o final do ano pode ter algum tipo de andamento esse processo aí. Até lá, os ânimos já estão muito mais frios, né? O caso já esfriou bastante. E essa foi uma estratégia descarada e explícita do vereador para empurrar com a barriga, protelar como conseguir esse processo aí de abertura de cassação. Fique à vontade, professor. Ele só tomou essa medida porque conhece muito bem o regimento interno, está muito bem orientado. Nós dissemos aqui por várias vezes que o advogado dele seria o doutor Ricardo Monteiro, tanto é que o próprio advogado dele, Ricardo Monteiro, deu algumas declarações que existia materialidade, existia autoria, não sei se vocês se lembram disso, né? Ou seja, advogado ele sempre teve, então não haveria necessidade nenhuma dessa nomeação, dessa procuradora ali na Câmara de Vereadores de Cuiabá. Perífrase,
né, estratagema, estratégia e esquema para poder exatamente fazer a curva, né, dar a volta, né, e não atender, de certa forma, aquilo que é necessário, ganhando cada vez mais tempo nesse caso. Imagine você, como bem disse o jornalista Daniel Petergil, 5 sessões. Se uma já é difícil em período eleitoral, quanto mais 5, né? E é exatamente isso que o Pacola quer, né? Estender exatamente essa história toda para que ele possa concorrer à eleição e aí, caso seja eleito, é outro papo, né? Porque aí não é mais processar um vereador, pode ser que ele seja processado como deputado estadual. Enfim, todo esse rolo todo é porque realmente existem muitas brechas, muitas chances, muitas oportunidades, né? O Brasil é recheado tem leis boas, mas infelizmente tem advogados muito mais espertos, né? Que realmente conhecem muito bem os meandros, né, das leis, achando brechas suficientes em troca de muito dinheiro para poder postergar cada vez mais, até por que não dizer, levar processos à prescrição. Isso é muito comum no Brasil. Olha, bom, pelo menos a Casa de Leis não vai ter gasto para colocar essa procuradora à disposição de apresentação da defesa do vereador. Pelo menos isso, né? Porque aí, professor e Daniel, seria uma situação ainda mais vexatória diante do caso, né? Porque, como já dissemos aqui, ele tem uma assessoria jurídica, tem a procuradoria da casa da qual ele vai fazer uso, mas pelo menos vai ser, então, sem nenhum custo adicional à Casa de Leis, apenas de trabalho. E realmente, Luciana, na prática, se houvesse já abertura desse processo todo do trâmite, dificilmente teria quórum, né, nesses dias aí, nas próximas semanas, para dar andamento correto a esse processo todo, porque boa parte aí dos vereadores está envolvido com o processo eleitoral, alguns são candidatos a deputado estadual e os legislativos, né, tanto municipal quanto estadual, a tendência é que já fiquem as moscas aí nas próximas semanas até pelo menos 2 de outubro, que é a data do primeiro turno. Olha, falando em quórum, ontem foi difícil de começar a sessão ordinária, viu, na Câmara de Vereadores, porque para ter a composição de quórum é quase um parto, professor. Estou falando, quanto e mais só cinco. está acontecendo por conta dos suplentes. Vou dizer aqui, muitos suplentes lá. A cada momento você olha e fala, meu Deus, né? Este é suplente de quê? Porque você não conhece, muito né, prazer, as pessoas, né? Muito prazer, né? Pois é. E aí teve até uma treta, viu, na composição dessa suplência, envolvendo aí, no caso, a vaga do vereador Diego Guimarães, porque ele fez um acordo com o primeiro, segundo e terceiro suplente, e aí um queria assumir, o outro também, não queria ceder espaço, mas enfim, viu? O suplente foi até pego de surpresa, o segundo suplente do vereador Diego, porque ele imaginou que fosse a primeira suplente, Maísa, que já havia encaminhado toda a documentação, mas depois houve esse grande mal-estar. Acredito que devam ter conversado, né, com a suplente Maísa, e aí o Felipe Correia acabou assumindo, então, a cadeira do vereador Diego. Ele até fez uma brincadeira, né, com a imprensa, ele chegou todo barbudo, pediu desculpas, ele disse, olha, porque eu dormi sem a cadeira de vereador e acordei com um telefonema, a Procuradoria da Câmara me ligando e dizendo, olha, o senhor agora é quem vai assumir a cadeira. Então, até o suplente foi pego de surpresa, não teve nem tempo de se barbear, viu, professor? Aqui é tudo assim atropelado, né? É uma confusão, rapaz. Você vê se nós demos alguma notícia aqui que não tinha tido confusão. É uma confusão atrás da outra. É uma treta atrás da outra. É uma treta atrás da outra, entendeu? E o que está hoje é aqui, amanhã já não está mais aqui, depois da manhã aquilo que apareceu não aparece mais, entendeu? É um rolo, rapaz. Né? E nesse momento... Tem situações que eu falo assim, bom, agora realmente complicou para esse candidato. Agora... Você lembra aquele caso do Carlos Bezerra? Falei, agora não vai ter jeito. Agora realmente está decidido, né? Olha, rapaz, não foi nem 48 horas. O advogado dele, um brilhante advogado, por sinal, né? Que é esqueci o nome dele agora, lá da OAB, foi presidente da OAB, né? Mudou tudo, reverteu a situação por completo. Fayad, entendeu? Quer dizer, então eu já estou assim vacinado, você não sabe? É por isso que a humanidade, professor, já tem aquele jargão, olha só, não dá jeito para a morte. Exatamente. Do resto... fulano foi caçado, fulano foi pego com caixa 2. Eu falo pro cara assim, olha, professor, você viu aquele cara lá? Ele foi pego com caixa 2, filmado, botou dinheiro não sei aonde, calma, espera que se ainda vai rolar muita coisa. E essa briga de suplência é muito forte em ano eleitoral, né? Porque demais. Os titulares se Todo mundo quer afastam assumir, para se dedicar aos projetos eleitorais
para dar espaço para os outros dos suplentes. Aí ele pergunta, tem uma briga grande ali. Para fazer o quê? Agora, em quanto tempo? 30 dias. Hã? Vai fazer o quê? Só tem evidência, só aparece. Nada. Não, para os suplentes é o sonho assumir a cadeira, né? É, para eles, né? Interesse pessoal. Agora, a gente falando ainda um pouco nesse caso Pacola, Daniel, acabou esfriando. Nós estamos falando aqui de uma conclusão do inquérito que colocou como homicídio qualificado. O Ministério Público já fez o encaminhamento da denúncia à Justiça. Existe, no caso, é possível, ainda que tenha tirado uma vida, de esfriar, de fazer com que a sociedade cobre menos providências em relação ao andamento desse caso, ou você não acredita nisso? O processo criminal vai continuar da mesma forma, né? E com ampla tendência de que haja um desfecho negativo aí para o vereador, já que a denúncia do MP, depois do inquérito da Polícia Civil, foi muito dura, né? No sentido de que houve um assassinato, como estamos vendo novamente as imagens aí, né? Tiros pelas costas. O processo criminal vai continuar normalmente, está nas mãos da Justiça. Mas logicamente que o clamor popular reduziu depois desses 3 meses, né? Da ocorrência do fato. Ali nas primeiras semanas, no primeiro mês que aconteceu, era um assunto muito explorado pela mídia, as pessoas estavam mobilizadas em relação a isso, né? Mas é lógico, né? De forma até natural, outros temas de mais relevância na sociedade, tem a questão das eleições, foram tomando conta, né? da opinião pública, e esse caso ficou um pouco abandonado, mas as imagens são muito claras, tanto que o próprio Ministério Público diz que não há necessidade de fazer aquela famosa reconstituição do crime, né? Todos os crimes aí importantes que suscitam dúvida, a Polícia Civil e o Ministério Público fazem aquela reconstituição. Não vai ser necessário, de acordo com o MP, por conta da clareza, justamente, das imagens aí que aparecem, que mostram o vereador atirando nas costas do Japão. O que me chama a atenção também é a velocidade com que a namorada dele entra com aquele carro na contramão, né? Uma coisa impressionante. Ela entra em altíssima velocidade, né? Agora, veja bem, né? Indiciada por nós crime, estamos comentando um caso grave, sem dúvida alguma, né? Eu fico me colocando na posição dos parentes do Japão assistindo uma notícia como essa, né? Primeiro, a defesa dele vem dia 26 de agosto, aí a defesa não vem. Aí, agora é o seguinte, tem que arrumar um advogado, nomeia procurador. Agora é o seguinte, tem mais 5 sessões. Como estamos em período eleitoral, provavelmente isso não vai acontecer. Ele continua comentando. Imagine isso é uma tortura muito maior, porque alimenta o tempo todo a injustiça. A opinião pública já julgou, deixa bem claro aqui, a opinião pública já julgou. Entendeu? Isso é fato, né? Mas está na dependência de exatamente quem tem caneta na mão para dizer se o Pacola é inocente ou não nesse caso. O que é que aconteceu? Você está entendendo que até agora fica nessa moagem toda que a gente conhece. Quer dizer, então eu acho isso aí triste, né? Para a família, para a própria sociedade, porque no lugar, já volta a ressaltar, isso é importante, né? No lugar do Japão podia estar o seu filho, o seu pai, a sua mãe. Você está entendendo? E é por isso que a gente fica indignado. Está entendendo? E nesse porque a gente não tem uma solução. Isso, professor, não tem Nada solução. contra o Pacola, de jeito nenhum. Mas eu acho que essa coisa precisa ser esclarecida o mais rápido possível. Mas nesse momento, de acordo com os bastidores aí, a observação dos senhores, o vereador Pacola está mais preocupado nesse momento em se defender do caso Japão ou preocupado com as eleições, já que ele é candidato? Olha, ele é candidato e está priorizando isso, né? Já, você viu, é claro e evidente essa estratégia aí de protelar a questão da abertura de cassação na Câmara Municipal, e ele ganha esse tempo justamente para priorizar o que ele vem se dedicando nas últimas semanas, que é ser candidato a deputado estadual. O que é realmente, como o professor destacou, um trauma extra para a família da vítima. Muito. Porque a pessoa, o autor do crime, né, do crime apontado pelo Ministério Público como homicídio, ele continua numa posição privilegiada na sociedade, né? Ele continua como parlamentar e também ainda pedindo voto das pessoas para tentar ser eleito deputado estadual. E isso, para quem é familiar da vítima, é uma violência extra. É tortura, é um sofrimento para a família do Japão, é um sofrimento para os familiares do verdureiro que morreu, entendeu? Lembra do caso, que inclusive foi vai para júri popular? É um sofrimento para aquele menino que morreu também, torturado por conta daquele caso Ledur lá, você lembra? Quer dizer, 5, 6, 7 anos,
Você tá entendendo? Essa covardia toda, esse é um sofrimento, rapaz, entendeu? Você já pensou numa situação como essa? Você tá o senhor citou essa questão da médica Letícia Bortolini, que atropelou e matou aquele verdureiro em 2019, né? Realmente, e o Conselho Regional de Medicina aqui de Mato Grosso absolveu ela de um conselho de ética, né? No julgamento agora, 2, 3 dias atrás, uma informação trazida em primeira mão pelo jornal A Gazeta, porque entre os motivos alegados ali no julgamento dos médicos foi de que ela não teria a obrigação de prestar socorro naquele momento. Pois é, mas dirigir alcoolizada pode, então. Me fala o seguinte, o cara dirigir alcoolizado pode, então. É isso que ele está dizendo, o conselho, você me desculpa. Se isso é eticamente correto, né, tá tudo errado. Cadê o advogado para realmente apontar esse lado? Porque o Ministério Público foi claro, ela estava embriagada, você está entendendo? Se isso não é o suficiente para caçar qualquer tipo de documento, de licença para você me desculpa, você está tudo errado, né? Está tudo errado. Continua exercendo a medicina enquanto o processo vai rolando. Pelo amor de Deus, vou te falar, cada dia que passa eu fico mais indignado com situações que, olha, chega a ser triste, rapaz, triste. Né? Imagine você que está assistindo uma situação como essa aí, e outra ainda fez vídeo dizendo, eu só estou sendo perseguida porque eu sou rica. Nada contra ela, mas olha, tinha que ter um mínimo de hombridade de assumir realmente o próprio Ministério Público se você estava embriagada. Aí vem o CRM e simplesmente põe panos quentes nela porque é médica. Pelo amor de Deus, o que é isso? Bom, gente, vamos mudar um pouquinho de assunto, voltar para as eleições 2022, porque tem decisão de que o eleitor não vai poder entrar na cabine de votação com o celular, nem mesmo desligado. A decisão aconteceu ontem em Daniel Petengil e coloca aí o eleitor num modo de proteção, para que ele não se sinta pressionado, nem tirar foto do voto para comprovar em quem ele votou e também nem tampouco para fazer propaganda de quem ele está votando naquele momento. Bom, muitas são as importâncias talvez desta medida. Você considera salutar para esse processo eleitoral tão inflamado? Exato, foi necessário esse reforço, né, dessa medida que foi decidida pelo TSE na sessão de ontem, para que as pessoas lembrem que não pode realmente portar o celular na hora do voto. E para quê? E qual a necessidade disso realmente? Né? A gente viu que em eleições anteriores, inclusive para as presidenciais de 2018, houve pessoas que conseguiram filmar a urna eletrônica. Isso é delito eleitoral, não pode. Né? Aí não sei como que elas conseguiram fazer isso, mas as pessoas já sabem que é proibido e ainda vão com o celular, ou tentam o celular ligado, ou tentam filmar, ou registrar, fazer foto ali do momento que estão votando, apesar de saberem que isso é proibido. Então, o TSE, para reforçar essa proibição, agora dizem que o celular, se o mesário perceber que a pessoa está portando, vai ficar com ele, mesário, ali, o celular da pessoa, né? Para ela não entrar, como está fazendo a moça agora, na cabine de votação, portando o aparelho celular, que realmente já está na lei eleitoral como proibição, não pode. Mas é mais uma medida para reforçar isso. Professor, então vai ficar assim, na hora de votar, o senhor pode entrar com o seu celular, mas aí o senhor vai ter que desligar, entregar para a mesária, vai para a cabine, saiu da cabine, pegue o seu celular. Subentende-se que todas as urnas eletrônicas vão funcionar 100% e nenhuma vai dar defeito no momento da votação. Tá? É exatamente isso que o Supremo Tribunal Federal o Tribunal Superior Eleitoral está mandando o recado. Você não pode levar o seu celular porque todas as urnas vão funcionar 100%. Então você não terá problemas como nós tivemos na última eleição. Esse é o recado de Alexandre de Moraes. A gente sabe que pode dar problema. Eu queria que o senhor pudesse explicar melhor essa sua manifestação, porque assim, o que nós estamos dando a tônica é de que o eleitor não vai entrar com o celular para não fazer foto do voto, para não se sentir pressionado e dar um jeito de tirar a foto do seu voto, para depois mostrar para alguém, comprovar a sua votação. Aí o senhor está entrando numa outra esfera, que é para que o eleitor não tenha o direito de se manifestar caso a urna apresente problema, ou que realmente aquelas denúncias que já foram comprovadas e muitas vezes que realmente não são reais, de que você escolheu um candidato e apareceu outro, é isso? Eu queria que o senhor pudesse ser mais explícito. Subentende-se que realmente as urnas eletrônicas vão funcionar 100%.
Se eu chegar na hora de votar, né, considerando que o sistema é digital e não analógico, né, se eu for votar e digitar o nome de um candidato e aparecer outro, eu não tenho nem como registrar isso. Eu não tenho nem como mostrar isso, não tenho prova cabal daquilo que aconteceu comigo ali. Ou seja, o que eu estou dizendo, né, é que o Tribunal Superior Eleitoral realmente acredita piamente que todas as urnas vão funcionar 100% e não haverá nenhum problema com relação às urnas eletrônicas. É isso. Se isso acontecer, ótimo, parabéns ao Tribunal Superior Eleitoral. Eu acho que será maravilhoso, sem problema algum. Professor, se uma urna der problema, porque não há certeza que a urna não dê problema, vários problemas podem acontecer com as urnas. Isso acontece em todo o processo eleitoral. Quando o eleitor vai, profere seu voto, algum problema aconteceu, por exemplo, ficou ali preto, né, desligou, acabou a bateria ou deu alguma pane. O eleitor tem todo o direito e dever, olha, não consegui votar, olha, o meu voto aqui foi computado errado, aquela urna é imediatamente lacrada, pelo menos, professor Haroldo. Em todo acompanhamento aqui das eleições, estas urnas são substituídas e encaminhadas para a perícia. Então, você, eleitor, se tiver problema com alguma urna, é claro que você tem o dever e o direito de se manifestar, e aquela urna é retirada. É uma outra situação, ou não, Daniel? Sim, e sempre tem problema técnico, né? Tem aquela parcela pequena de urnas, aqui inclusive em Mato Grosso, né? Então, inclusive na zona eleitoral que eu voto, já aconteceu problemas de urnas, problemas técnicos, como você falou, acabou a bateria, não funcionou, né? E prontamente ali a própria Polícia Militar e tem também os fiscais e da Justiça Eleitoral identificam esse problema e substituem a urna. Agora, o professor citou essa questão das fraudes ou das denúncias de fraudes que aconteceram no passado. Algumas pessoas fizeram, inclusive, vídeos. 100% deles foram rebatidos pelo TSE e pela Polícia Federal como não sendo fraudes, né? O que aconteceu foi a falha da pessoa no momento de votar. Ela achou que estava votando para o Senado e votou para presidente. Aí vai aparecer outra coisa mesmo, né? Então, até o momento, né? Todos esses possíveis vídeos de erros da urna eletrônica, na verdade, é um erro do eleitor, né? Vamos ver, vamos confiar que tudo vai funcionar bem. Até porque os fiscais vão estar trabalhando, Daniel. Eles existem lá por uma razão, não é só para te ajudar a participar desse processo, mas existe todo um protocolo. Então, a gente não vai entender que vai ser uma eleição em que as urnas vão apresentar problemas, que as urnas estão sendo manipuladas, adulteradas e que você não vai ter nem mesmo o direito de se manifestar. Não. A proibição da entrada do celular foi um entendimento para que traga mais segurança para o eleitor. Até porque, então, todo mundo poderia entrar com o celular, colocar ali o seu voto. Já imaginou, diante dessa polarização, o eleitor se sentir pressionado a comprovar em quem votou, Daniel? Aí os vídeos começam a pipocar, né? E o pior que vai acontecer isso, eu não sei se agora vai ser assim, como 2018, né? Porque acho que já era lá por 9, 10 da manhã, a eleição tinha começado às 7, às 8, e já vi alguns vídeos aí, né? Teve caso policial e tudo mais, espera que esse tumulto todo não aconteça, né? É lógico, a urna é um aparelho eletrônico e pode ter falhas, né? Agora, de questão de fraude, aí já é outra seara. Exatamente. Olha, tem gente que está perguntando aqui, eu fiquei com dúvida, mas aí, e o e-título? Né? Porque você tem um aplicativo da Justiça Eleitoral, mas olha, é o seguinte, você vai poder entrar lá na sala de votação com o celular. Pode apresentar o e-título ao mesário, mas na hora em que você for à urna, aí o celular não vai poder estar contigo. Você vai deixar ali com o mesário, é simples. E vocês acham realmente que essa medida será altamente eficaz do Tribunal Superior Eleitoral? É altamente eficaz do ponto de vista que o eleitor no Brasil não vai ter como tirar a foto do seu voto, no Brasil. Professor. Ah, beleza, tranquilo. Você acha que o cara não pode levar 2 celulares? Ele entrega um pro mesário, o outro ele põe no bolso, vai lá e tira a foto. Professor, se alguém nós vai estamos burlar... no Brasil, gente. Nós estamos no Brasil. Se alguém vai burlar a legislação, ele vai estar cometendo Luciana, um crime você eleitoral. pode ter certeza absoluta. Bom, o cara leva 2 celulares, um ele põe no bolso, outro ele entrega lá pro mesário, o mesário registra, ele vai lá, tira a foto, faz o que ele quer. Nós estamos no Brasil. O Brasil não é um país sério. Professor, ele Você vai tá responder pelo seu então, ato. Se alguém flagrar ele fazendo isso, ele vai responder pelo seu guardem esse ato, programa que é e depois da crime. eleição vocês me mostram. Você vai ver a quantidade de registro que vai ter, inclusive zombando. Você vai ver. Inclusive, eu aviso para quem vai fazer isso. Se alguém levar 2 crime. pode ser preso em flagrante. Preso em flagrante, entendeu? Tem que deixar claro, é crime, preso em flagrante, porque é uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, entendeu?
Só que eu só estou ressaltando para você que aqui eu vou te Nó em falar. pingo d'água. Hã? Aqui eu quero dar nó em pingo d'água, cara. Bom, Daqui pra eu vou esperar, vou depositar um pouquinho de fé nos nossos eleitores, porque o que a gente precisa nesse momento de tanta inflamação e de polarização é a consciência do eleitor, que ele vai lá e vote e cumpra com as regras. E aqueles que descumprem, com certeza vão responder. Toda eleição sempre tem lá a cadeia, não tem, cadeião, Daniel? o famoso Pois é, cadeião, o famoso cadeião existe para isso. Nem todo mundo cumpre a lei. É fato? Sim, é fato. Mas isso não quer dizer que a Justiça Eleitoral deva deixar de baixar o regramento para tentar trazer um processo mais íntegro, Exato. Daniel, de Acontece respeito tudo de e de problema. proteção Exato. aos eleitores. Nós temos que continuar tendo regramentos para que a sociedade, gente, seja mais pacífica. Agora, aquele que Luciana, descumprir vai ser Sim, preso e vai perfeito. responder. Você está Ponto perfeita, final. você está perfeita. Agora, num país em que o digital influencer é capaz de pegar um celular, botar na cara dele o presidente da República atrás, chamar o presidente de vagabundo, de porcaria, entendeu? Se ele é capaz de fazer isso, entendeu? Você acha que por conta de 1.000, 2.000, 10.000, 20.000 seguidores, ele fazer um ato ilícito como esse que dá cadeia, entendeu? Segundo o próprio Tribunal Superior Eleitoral, tá? Ele não vai fazer? É óbvio que ele vai fazer. Isso aí o TikTok vai estar a ufa. Você pode esperar. Professor, o celular hoje, a câmera mudou. Essa câmera, ela mudou sim as relações, as pessoas se sentem fiscalizadores. Não há nenhum problema você sair na rua e você filmar. Está acontecendo uma agressão, você vai precisar daquilo como prova? Ótimo! Haja desta forma, mas onde começa a ser crime, aí o cidadão vai ter que se regular, vai ter que pensar o que está fazendo. Ele já sabe disso, dessas medidas, desses crimes eleitorais, é bom que reforce realmente esse aviso. Claro, é crime, né? Deixar claro, entendeu? Isso. É o que acontece de tudo. Fala pro guri de 18 anos isso, eu quero ver. Acontece de tudo no dia da eleição, inclusive o eleitor chega alcoolizado lá, desacata o pessoal da Justiça Eleitoral, acaba preso na hora de votar. Acontece de tudo realmente no Brasil, mas espero que pelo menos em relação ao celular aí, a pessoa já sabe que não pode importar no momento que entra ali no voto. Então tem que ficar bem claro isso realmente. Gente, olha só, o programa acabou, não dá tempo de mais nada, são 7h36, sexta-feira chegou, vai curtir o seu final de semana e com a graça de Deus até segunda-feira. Obrigada pela sua audiência. Bom final de semana.